Rádio Cairo apresenta A Sua Voz na Rádio Cairo. Um programa preparado por Mohamed Abdelkamel, apresentado por Amal Dessouky. Olá, caros ouvintes, muito boa noite e bem-vindos a esta nova edição do nosso programa Sua Voz na Rádio Cairo. Em 11 de novembro de cada ano, a República de Angola comemora seu Dia da Independência. Angola é um país da costa ocidental da África e considera-se exemplo a ser seguido ao nível do desenvolvimento. Ao nível cultural, Angola caracteriza-se pela diversidade cultural e tem ilustres figuras em todas as áreas. Hoje, o Serviço Internacional da Radiodifusora da República Árabe do Egito tem a maior honra de participar com o povo angolano irmão à celebração desta data comemorativa através desta entrevista que foi realizada com ícone e símbolo da mulher tanto africana como angolana. A grande poetisa e escritora Amélia da Lomba, que está falando sobre vários eixos e sobre esta data nacional em Angola. Seja sempre bem-vinda, nossa querida amiga angolana Amélia da Lomba. Temos a maior honra de manter esta entrevista convosco. E também aproveitamos esta oportunidade para parabenizar nosso querido embaixador de Angola no Egito, Sua Excelência Senhor Dr. Nelson Cosme. Parabenizamos todo o povo angolano e lhe desejamos toda a prosperidade, toda a felicidade e toda a paz. Agora vamos ouvir esta entrevista da nossa querida poetisa, escritora angolana Amélia da Lomba. Muito obrigada, agradeço pelo vosso convite. Para mim é uma honra também estar em conexão convosco, com a Rádio Egito, com os ouvintes em todas as partes do mundo onde consigam sintonizar a Rádio do Egito, que eu tenho acompanhado esse vosso empenho de conexão à volta do mundo. Apenas uma questão muito importante para o nosso encontro. Eu não sou uma figura literária da África e do mundo lusófono. Não tenho esta dimensão. Sou uma gota muito pequenina. Esta gota que no oceano, pronto, está misturada com um todo. O universo literário lusófono, africano, mesmo do mundo lusófono também, tem figuras renomadas, de grande expressão à volta do mundo, à volta da África. E eu não sou, portanto, propriamente nenhum desses nomes. Eu faço parte daquela família de gente que encontrou na escrita uma forma de expressão, que encontrou na música uma forma de contemplação, encontrou na poesia uma forma de alimentação própria e de rebuscamento daquilo tudo que vê pelo mundo afora. Portanto, é a minha vivência. São todos aqueles que fazem parte de mim, objetos animados e inanimados, não é? Que ajudam-me
a interpretar o mundo de uma forma um tanto ou quanto lírica, à minha maneira. Agradeço muito por este convite de estar aqui convosco e vamos estando africanamente unidos pelo princípio do bem, principalmente, pelo princípio a que a arte nos propõe e pelo princípio do abraço fraterno, sem tocar, mas profundamente sentido. Muito obrigada. Respondendo a esta pergunta, a minha carreira literária e os fatores que desempenharam, os fatores básicos dela ter surgido, têm muito que ver com a infância e com a família. Nasci em Luar, numa família bastante ligada à música, à arte, através de um rádio pequenino de pilhas, faziam o nosso festival. Éramos muitos irmãos, não é? Éramos 9 filhos, os meus pais, não é? Éramos 11 pessoas numa casa, numa família grande. Um pai que gostava de cantar quando estivesse a tomar banho, ou mesmo ouvir rádio, ouvir as músicas da rádio, e uma mãe que cantava o tempo inteiro. Conhecia as músicas de Ângela Maria, as mornas de Cabo Verde, as coladeiras, as músicas angolanas maravilhosas da época, não é? E então cantava num tanque de roupa, cantava no meio do rio a bater a coxa nas pedras, cantava. Então todo esse imaginário, tudo isso que é a nossa convivência, fez com que houvesse na família um cantor que é bastante bom, não é? Eu sou suspeita nesse aspecto, porque é meu irmão, o Euclides da Lomba, tem a Raquel da Lomba, que é atriz, o meu irmão mais velho, Higídio Torres, foi professor, foi ele quem dava as nossas explicações, tocava guitarra muito bem, as minhas irmãs cantavam, enfim, é assim uma maravilha de família. Não quer dizer que as outras não sejam, não é? Mas a minha foi essa família que inspirou-me muito a abraçar a arte, a pintar. Tenho um disco também de música instrumental, um dueto com o meu marido, né? E tenho também os livros de poesia principalmente. Tenho 2 livros, um conto, um single, Mar no Single do Laço, e tenho Uma Mulher ao Relento, e tenho ainda outros por concluir, são 2 biografias, e também tenho 9 livros de poesia publicados e uma antologia que juntou todos esses livros, não é, em um só. O meu imaginário, a minha formação literária começa a partir daí. Quando todos os dias, depois de tomar aquela sopa, não é? Às 20 horas nós íamos para o quintal e ouvíamos os nossos pais contar histórias, cantar, punham-nos a contar as estrelas, a ler, a construir o nosso imaginário através das nuvens, a descobrir figuras nas nuvens. Era de facto que eu considero essa minha primeira incursão no mundo da literatura, através do imaginário. Ainda pequena, aos 6 anos, por aí, havia um programa de rádio, que era o programa Varinhas de Condão, na minha cidade querida, a minha Cabinda, sou do norte
mais ao norte de Angola, onde há a segunda maior floresta do mundo, né? Mayombe, e levaram-me a cantar, porque eu já cantava em casa. E a partir daí cantava no rádio todos os dias, íamos fazer a gravação e saía ao domingo. Este programa era apresentado ao domingo. Fazíamos os ensaios e íamos cantar ao rádio ao domingo. Naquela cantoria toda, eu decorava com a ajuda da minha família, dos meus irmãos, as músicas mais populares que saía da rádio do Brasil, né? Principalmente de Portugal, de Cabo Verde, de Moçambique, de Santo Tomé, enfim. Então, ia apresentar ao domingo no programa Varinhas de Condão, para cantores de palmo e meio. Esta relação com este mundo da arte fez com que nascesse a minha primeira pequena aptidão para juntar as letras e fazer poesia. Sempre gostei de poesia, de declamar, apesar de ter tido, durante a infância, uma grande dificuldade para falar. Tive que fazer a terapia da fala e, a partir daí, hoje já ninguém me consegue parar, né? Falo muito mais do que aqueles que nunca tiveram esta dificuldade. Portanto, a minha formação literária tem que ver também com a escola. Quando comecei a juntar as letras, comecei a escrever. Considero haver, através da literatura oral, principalmente, ouvir as histórias que eram contadas na altura e partir para a escrita. Foi assim um saltinho, não muito largo, mas um saltinho que me permite sentir-me bem, desabafar as minhas penas, as minhas dores e assumir muitas vezes, humildemente, a necessidade de ser voz daqueles que não aprenderam ainda a ler e a escrever, mas que gritam quando têm fome, quando estão doentes, quando não têm o que comer. E esta é uma das principais alavancas que me fazem escrever, que me fazem fazer da literatura a maior, para mim, em mim, forma de desabafar os meus medos. Há poemas publicados, tenho 10 livros de poesia publicados, tenho 2, um conto e um romance. Ainda tenho no prelo mais 2 contos por publicar e um livro de poesia também. Portanto, tenho estado a trabalhar, tenho estado no gerúndio a fazer o que me é possível. E a minha maior satisfação é quando este livro chega, não é, ao leitor e ele se sinta ou se sente identificado com a minha forma de expressão. Essa é uma satisfação grande. Desde que o meu poema mais pueril possa chegar a uma menina que pega do poema e manda um recado para o seu namorado e utiliza, até aquelas criaturas simples como eu, que enaltecem o belo e revoltam-se de uma forma bastante cordata com a fome e as desgraças que por este mundo graça. Respondendo à pergunta, a África, para nós que aqui nascemos, crescemos,
que estamos aconchegados pelo sol, apaixonados pelas estrelas, mas com os pés no chão. Os pés muitas vezes feridos pelas pedras que deliciaram os nossos calcanhares e a existência à nossa volta. Esta África tão linda, tão mística, tão sofrida, faz da nossa identidade africana a possibilidade de criar, de recriar, de reciclar tudo aquilo que os nossos antepassados deixaram e que é aproveitável, o que é bom, né? O que é bom. E temos o princípio, dentro do princípio Ubuntu, não é? A criatividade africana que seja para partir o pão, e ainda não é. Portanto, a formação literária tem muito que ver com aquilo que se colhe, dentro da realidade existencial do meu povo, não é? E tenho estudado as várias literaturas universais e a identidade cultural africana que deve ser firmada como todas as outras se firmam, não é? A europeia não é diferente dos outros continentes. É mais uma criação de Deus e que nós devemos agradecer, fazendo com que cada gesto nosso seja um gesto que contribua para o bem e para a evolução social do nosso povo. Esta é a minha grande formação académica e literária. É sempre ter o cuidado de não deixar-me perder pelo ilusório de um todo que me possa fazer perder a necessidade de servir. Servir com aquilo que Deus permite que eu consiga realizar e partilhar. Dentro da literatura africana, os poetas, escritores africanos que têm e sempre tiveram uma grande influência para mim, como minha fonte de referência e de inspiração. Tenho os poetas africanos da negritude, os poetas africanos como Senghor, Leopoldo Sédar Senghor. Tenho Viriato da Cruz, Agostinho Neto, António Jacinto, os poetas angolanos da liberdade, não é? As denúncias, a prosa na entrelinha das mensagens que tenho, não é? Do Landino Vieira, poetas de cárcere que estiveram aprisionados pela sua expressão libertária do mundo e pela vida fora. Durante todo este percurso, não é? Nós temos muitas referências. Eu tenho, por exemplo, do Egito, o Constantino Cavazis, que tem uma frase que eu uso muito: não há navio que o leve de você mesmo. E os poetas do Líbano, também do Médio Oriente, como o Khalil Gibran, que é uma referência. A referência africana do poeta que me fascina muito, por exemplo, da vossa terra, é Akhenaton. O Akhenaton e o seu amor por Nefertiti, em que, por aquilo que fascinou-me sempre, e eu já disse isso antes, é a vossa história também. Mas os poetas que mais afirmaram a minha postura ante o mundo
Portanto, a vida tem que ver com os poetas libertários, Cabral, Amílcar Cabral, e como os poetas que cantam o amor à terra, o amor ágape, o amor em que nós podemos sentir, não é, que é possível. Os poetas africanos que ainda estão nos cárceres da nossa humanidade, poetas em greves de fome, continuam a ser as grandes inspirações, os poetas mais sofridos da humanidade. E apesar de termos em África nobres da literatura, Nobel da Literatura, são 4 ainda, não é? Se nós formos a contar os poetas descendentes da África e os africanos, ainda como Soyinka, como Abdulrazak, agora da Tanzânia, que acabou de receber o Nobel da Literatura, o Soyinka da Nigéria, o Toni Morrison, que é americana, o Derek Walcott, que é o caribenho, todos eles com esta ascendência e a transumância dos barcos negreiros, né? Confluem todos nesta visão africana, exato, da vida. Eu não tenho uma visão africana tão fatalista, não é? Nós já vamos dando passos por onde conseguimos engendrar caminhos. Tem um livro do Mustafa Hussein, não é? A Roda d'Água, que é um livro, é um conto fascinante, em que há esta narrativa, né? Em que os hábitos, não é? As condescendências que nós fazemos quando temos fome, muitas vezes quando nos é posto uma fonte de água e uma torneira, que a água chega à casa, que é só abrir uma torneira, nós nem conseguimos habituar, não é? A esta facilidade de tanto apanhar, de tanto suar pela gota d'água, nós acabamos de preferir um fontenário que fica às vezes a mais de 100 metros de nós, muitas vezes vai muito para além, não é? E é esta a minha relação, os nomes que citei, uma nova geração de poetas e escritores, uma nova geração e a antiga geração cobraram os meus imaginários de tal forma, não é, que eu tenho a obrigação de os honrar, as grandes vozes norte-americanas, as grandes vozes europeias, as grandes vozes africanas, que constituíram o amor da nossa liberdade. Portanto, eu tenho esta relação. E outras coisas mais não digo, porque, como disse Khalil Gibran, o silêncio eu aprendi com os faladores. Como a literatura, especialmente a poesia, expressou a identidade africana e as questões da mulher africana, como? De maneira muito profunda. A poesia é a voz, é o símbolo que desperta os adormecidos. E a mulher foi sempre cantada. A mulher é a musa de toda a poesia. Cantada pelos homens fundamentalmente, e hoje com maior liberdade de expressão, as mulheres cantam a si próprias, cantam os seus desvelos, cantam os seus sofrimentos, cantam as suas angústias, cantam as suas afirmações no mundo. E hoje, por exemplo, no que toca à nossa terra,
a identidade africana, que as mulheres conseguem cunhar o que escrevem, o que pensam, o que cantam, o que dançam, o que dizem, é totalmente fundamental para a mudança que nós estamos a ver no mundo, não é? De olhar a mulher com a devida respeitabilidade. E uma das questões fundamentais é que, de facto, a mulher não precisa de negar a sua própria natureza para afirmar-se no mundo. Ela tem que, com a força, o potencial da sua natureza, fazer a diferença no mundo. Este é o meu conceito. As questões da mulher africana continuam a ser bastante preocupante. Há uma componente de pobreza. A pobreza, muitas vezes até aquela existencial, aquele pão para a boca, e onde há mais pobreza, não só em África, como também na América Latina, na Ásia, etc., a mulher está sempre em maioria, em número, mas essa maioria não em acesso à qualidade de vida por si própria. Portanto, a mulher precisa de ter a sua independência económica, a mulher africana precisa de ser ajudada a combater a pobreza. Há mulheres independentes, mães de família, e que a pobreza é a principal limitação que não contribui até para que ela consiga afirmar-se em termos do aprendizado, em termos do acesso que precisa para sobreviver a ela e os seus filhos. A pobreza é um dos fatores limitantes do desenvolvimento em África. Enquanto não houver distribuição de riqueza equitativa, a distribuição de oportunidades para todos, haverá sempre uma maioria que mais sofre. E esta maioria é a maioria das mulheres que constituem o todo, não é, nas estatísticas do grande mundo africano da existência. Em novembro nós comemoramos a data da nossa independência. 11 de novembro de 1975 foi içada a bandeira da nossa independência. Sermos donos do nosso próprio destino, e a poesia como fator determinante para dar a conhecer ao mundo a realidade da grande noite colonial, que fomos subalternizados durante séculos, e que a poesia veio de que maneira gritar para além do nosso mundo, do nosso continente, a nossa libertação. E o 11 de novembro, para mim, tem esta componente. A primeira, ter tido o meu primeiro bilhete de identidade nacional, angolana. Esta noção do bilhete de identidade, dessa conquista, a quem se deve? Aos poetas da escrita, aos poetas das prisões que estiveram nos cárceres pela liberdade, aos poetas que estiveram com armas na mão, aos poetas dos hospitais, aos poetas da vida, aos poetas do ensino, aos poetas que fazem o nosso mundo hoje de país independente, virado para o mundo. O 11 de novembro tem uma significação muito grande, porque passamos a ser país independente, embora ainda falte tanto e tanto e tanto para se distribuir, para elevar,
para tirar-nos da pobreza em que a maioria do nosso povo ainda se encontra. E são os poetas da liberdade que fizeram com a escrita a nossa existência. E ainda falando em mulheres, eu vou dizer um poema que é de Agostinho Neto, poeta-presidente, o primeiro presidente de Angola, dedicado à mãe, e que diz assim: minha mãe, a todas as mães negras cujos filhos partiram. Eu não espero, sou aquele por quem se espera. A esperança somos nós, os teus filhos, partidos para uma fé que alimenta a vida. Nossas crianças nuas das sanzalas do mato, os garotos sem escola a jogar bola de trapo nos areais ao meio-dia. Somos os teus filhos dos bairros pobres, com fome e com sede, com vergonha de te chamarmos mãe, com medo de atravessar a rua, com medo dos homens. Somos nós a esperança em busca da vida. Este é um poema inspirador para todo sempre. Ainda quando nós caminhamos e pensamos que as coisas não saem do lugar, este poema alenta-nos, alenta-me e dá-me a coragem de admitir que a esperança é a única, a última a morrer. E temos os grandes poemas das noites escuras, das sevícias. Temos os poemas libertários de Jacinto, Monangambé, naquela roça grande não tem chuva, ao suor do teu rosto que rega as plantações. Naquela roça grande tem café maduro. Enfim, são os poetas da liberdade. E nós temos em Angola os 5 magníficos que fizeram da caneta a sua forma de expressão, a sua conquista da liberdade, o seu despertamento ao mundo para a necessidade de um olhar para esta África imensa, e Cabral e todos os grandes poetas das nossas humanidades. Então eu abraço Angola, Angola minha, esta Angola a quem eu procuro servir com o pouco que consigo expressar. Não me permito alvitrar a hipótese de ser a voz dos desvalidos. Sou uma das vozes que desperta, que tenta despertar aos que de direito, com suor, muito esforço, fazem tudo para que possamos ser cada dia cada vez melhor. Viva a independência e a liberdade dos povos, de todo o mundo, e deste nosso mundo de Cabinda ao Cunene, do mar ao leste. Um abraço pelo 11 de novembro. Para a Rádio Egito, a minha mensagem é de gratidão. O facto de terem feito chegar até vós e aos vossos ouvintes, dizer que encorajar a continuarem, a fazerem chegar pelas antenas da rádio a vossa mensagem, a vossa cultura, a vossa música, o que se produz no Egito. Eu tenho aqui alguns registros, de poetas do Egito, a Joyce Mansur, Domnane, Constantino Cafassis. Enfim, estou aqui a recriar alguns dos grandes poetas escolhidos através da história do Egito. Não se esqueçam nunca de não esquecer a história para não voltarem a revivê-la, ou voltarem, quem sabe. Eu dedico a todos vós um poema
a que eu intitulo Verbo. Imagino um mundo em que manga não é manga, pedra não é pedra, manga é pedra, pedra é manga. Quem inventou a palavra, a língua não chamou ar nem vinho ao sal. Montou um círculo em volta do pensamento. O que penso ser não sou, o que sou não sei. O verbo limita a imaginação. Não diz nada que alguns não soubesse. O mundo que se toca não tem nome, datas, horas não existem. O vácuo rola em mão de criança. A nós faz peões, de geração em geração, eternamente verbo. Um abraço ao Egito, candando, candando, ntondele. Obrigada. Caros ouvintes, agradecemos muito a nossa querida escritora, poetisa angolana Amélia da Lompa por suas palavras e pela sua entrevista. Parabenizamos o povo angolano por esta data comemorativa e desejamos muito sucesso, progresso para Angola. Viva Angola! E agradecemos muito pela vossa atenção dispensada. Estiveram com vocês na locução Amel e na técnica de som Salwa e na supervisão Mohamed Abdelkamel. Esta é a Rádio Cairo, a rádio difusora da República Árabe do Egito. Senhoras e senhores, muito boa noite. Tchau, tchau. Ao sinal horário, meia-noite, 30 horas local do Cairo, 22h36, passamos a apresentar o seu boletim